Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um episódio do Conversão. E eu estou aqui com nossa convidada Karen. Oi, gente, tudo bem? Ela é Karen, ela é psicóloga, ela trabalha com terapia de casal, né? E eu sou Iana, vocês já me conhecem, sou psicóloga também. E a gente está aqui para falar hoje de um tema que eu considero muito relevante, né, Karen? Que é sobre como que as pessoas se relacionam hoje em relacionamentos amorosos atravessados pelo digital. Então, nosso tema hoje é amor na era digital. Como as redes sociais transformam e transformaram o jeito de se relacionar. Então, a gente vem aqui para falar desse tema que eu considero muito relevante, muito importante, que como que essas redes sociais, TikTok, Instagram, WhatsApp, mudam o jeito das pessoas de se relacionarem, principalmente amorosamente. O que você pensa sobre isso, Karen? Sim, esse é um assunto que eu adoro falar, sim, assunto sobre relacionamento, e eu vejo principalmente por trabalhar nessa área e pelo tempo que eu estou atuando, estou há 10 anos trabalhando com terapia, tanto individual quanto de casal, e eu percebo nas demandas que vão chegando como que as coisas foram mudando. Uhum. Como que eram as demandas lá no início, quando eu comecei a atuar, e como está agora. Então, a gente sempre percebe, né, nos atendimentos, na internet, conversando com os amigos, como que as questões digitais, elas estão sempre atravessando os relacionamentos. A era digital, as questões digitais atravessa a nossa vida em todas as áreas e não deixaria de atravessar nos relacionamentos, né. Você acha que a característica digital das coisas serem muito rápidas, de aproximar as pessoas, afeta os relacionamentos de transformá-los muito rápidos também? Assim, no sentido das coisas acontecerem rápidas e terminarem muito rápidas e serem muito fluidas? Eu acho que sim, eu estava ontem pensando sobre isso e lembrando da minha adolescência, que nós não tínhamos quase, assim, nem acesso a telefone. Eu tinha um namoradinho que eu trocava cartas. Então, assim, eu lembro que eu tinha um namoradinho que morava em Belo Horizonte e a gente falava no telefone uma vez por Oi, semana. gente. Então eram coisas, né, que, sei lá, se Uhum. hoje eu tô com raiva, eu só vou poder falar no sábado, e aí as coisas vão mudando, e hoje em dia não. Atualmente eu mando uma mensagem e eu quero que a pessoa responda na hora. E tem algumas ferramentas nos próprios, aplicativos que aumentam essa ansiedade pela resposta, como a questão de verificação de leitura, né. Uhum. Então, no início todo mundo estava lá com suas verificações de leituras, com o tempo a gente foi tirando para preservar um pouco, porque imediatamente você manda uma mensagem e já quer uma resposta. E se você não recebe ali uma resposta, você já briga ali mesmo, tudo acontece em um dia só, é muito rápido. Uhum. Então eu vejo que da mesma forma que também o digital ajuda, porque ajuda nessa questão da distância, de melhorar quando você precisa estar no relacionamento à distância, numa viagem, uma coisa assim, mas também está trazendo essa questão do imediatismo. Eu estava te ouvindo falar, eu fiquei pensando, porque eu acho que eu sou uma geração próxima, mas um pouquinho mais nova que Sim, a sua. Minha geração minha adolescência eu já cresci ali com a criação do eu WhatsApp. já sou dos 30 mais. Eu sou do 20 e tantos, quase 30. Então, eu tinha um SMS na época. E aí depois veio o WhatsApp, tinha um MSN também. Sim. Mas eu fiquei pensando como que antigamente a gente tinha uma comunicação mais assíncrona, né, que fala, e hoje é tudo muito instantâneo, tem essa obrigação também de ser muito rápido. E eu fiquei pensando como que uma tecnologia que veio para aproximar as pessoas, na verdade, acaba distanciando também, como que torna essas coisas muito fluidas, muito rápidas e passageiras também. Você concorda com essa visão assim? Concordo. Eu vejo muito se falando mal da tecnologia, mas eu falo, o problema não é a tecnologia, é o que a gente faz com ela, Uhum. como que nós usamos. É só uma ferramenta, né? É só uma Sim. coisa. Né, a mesma forma que também as pessoas trazem a questão de quando estão em aplicativos de relacionamento, de falar que como as pessoas ali são todas horríveis. Fala: "Ó, um aplicativo de relacionamento, ele é um cosmo, ele é um mundo ali. Se você for hoje a uma festa, ali vão ter 1000 pessoas de todos os tipos, boas, ruins para você, a mesma coisa do aplicativo. Uhum. Mas, tem-se a esperança de que você vai entrar no aplicativo e que todo mundo lá é legal, que você vai, se Uhum. agradar com todos. Se você vai a uma festa que tem 1000 pessoas, você não vai sair conversando com as 1000 pessoas. "Oi, qual é o seu nome?".
A gente não combina? Tchau, vou pro próximo. Isso não acontece. Uhum. Mas com um aplicativo de relacionamento, você olha naquele cardápio e já olha, não gostei desse corte de cabelo, não quero. Não gostei disso aqui, não quero. É muito rápido. Então tem-se a impressão que ninguém é bom o suficiente. Então eu vejo que a tecnologia, ela traz essa questão, né? Mas acho que mais a forma que utiliza. A gente vê que tem alguns aplicativos que eles estão limitando, por exemplo, o número de matches que você pode dar. Não sei se Nossa. por dia, algo assim, um pouco pensando nisso, para você não ficar dando só match, match, match e também parar um pouco para conversar com as pessoas e Uhum. entender melhor. Porque acaba que as pessoas também dão matches ali só pra saber que tem pessoas querendo ela, né? Às vezes nem é pra se relacionar também muito, né? Sim, acho que é a forma que estão usando, né, os Uhum. aplicativos, assim, a gente atendo mais mulheres e os relatos que a gente vai ouvindo de como que não tá legal, realmente, tem muita coisa ruim, mas acho que também a gente tem que pensar um pouco como que a gente está usando, né? Sim. Porque se acontece de eu tô numa festa, eu tô em um café, eu conheço uma pessoa, começo a conversar com ela, eu posso até não ter achado, sei lá, ele é loiro, eu prefiro moreno, e não é, mas você vai conversando, vai vendo outras coisas Uhum. que você aproxima. E nas redes sociais, as pessoas não dão, muito esse espaço. Uhum. Eu acho que realmente facilita muito esse descarte, né? Igual eu gostei da palavra que você usou, tipo, mercadoria, né? Não é mercadoria? É cardápio. Você usou Sim. cardápio. Então, é quase como um cardápio. Você vê ali quanto tipo de gente, qualquer coisa ali, você vai escolhendo, né? De tipo, você pode ir descartando qualquer característica, qualquer coisa que você não gosta. E às vezes a gente acha que a gente tá sendo muito criterioso, mas na verdade pode estar caindo nesse lugar também de não conseguir tolerar algo que é diferente da gente, né? Sim, e você, como uma excelente analista do comportamento, sabe, que você imagina como que o custo de resposta diminui, né, para essa situação. Então eu estou sentada no meu sofá, nem não precisei me arrumar, não preciso nem tomar um banho, eu posso estar do jeito que for, e eu estou ali conversando Uhum, com pessoas, e conversando com muitas pessoas, podendo escolher aquela que se encaixa mais no que eu gosto, e já saio com aquilo planejado e pronto. uhum. Não preciso nem sair, assim, do É do muito lugar. fácil. Fica muito fácil. Então Uhum, você não interage. Então quando você precisa sair para interagir, também já se perdeu. uhum, Eu tenho Quando surgiu o Tinder, eu estava namorando. uhum, Então eu tive um namoro de 5 anos e foi na época que surgiu essas redes sociais. Quando o namoro acabou, eu lembro da sensação de ver como o mundo era diferente. Porque as pessoas estavam vivendo de um jeito, e aí é uhum, como se eu tivesse chegado em um mundo novo. aham, Falei: "Eu não sei mais viver nisso aqui". aham. Então quando acho que, sei lá, depois que surgiu, uns 3 anos depois que o namoro acabou, então as pessoas já viviam daquele jeito e eu não sabia muito o que fazer. A gente vê como que era diferente. Eh, Na minha adolescência, a gente saía, olhava nos olhos das pessoas, as pessoas chamavam, pra dançar, para conversar. Eu vejo a nova geração, eh, tenho primos e outras pessoas ali mais novas, 20 anos, algo assim, como que as pessoas saem para um lugar, vamos para o aniversário de Ana, e tá lá, as pessoas se olham, interessam uma na outra, elas não se falam, elas vão para casa, se procuram no Instagram, se adicionam e elas vão conversar a partir dali. Não, e às vezes elas nem conversam, elas curtem foto antiga, porque tem 3 até. curtidas antigas. E aí você não precisa se expor para a possibilidade de ser rejeitado, né? É uma forma de se expor, é uma linguagem, né? Que era até um tema que eu queria falar também, sobre como essa rede social cria uma linguagem própria de interações, então uma curtida significa X coisa, aí já gera ciúmes, ou uma curtida significa o interesse na outra pessoa, e como que, de fato, essas pessoas estão fugindo da possibilidade de ser rejeitado cara a cara, de falar abertamente que está interessado, de puxar uma conversa com alguém, porque aí você se coloca muito na lógica do digital, que de certa forma é mais fácil, mas
vai atrofiando esses comportamentos, digamos assim, né? De outra forma, você não vai desenvolvendo esse repertório. Sim. Fica uma regra implícita. Não se fala abertamente que essa regra existe, mas as pessoas vão vivendo e elas vão sabendo que funcionam assim. E se você faz alguma coisa que estava naquela regra social, você é taxado, assim. Então, a gente tá brincando aqui essa questão de curtir 3 fotos antigas. Se você, uma pessoa casada, estiver olhando o Instagram de um homem ali, eu tô aqui vendo, de repente, sem querer, você curtiu uma foto antiga Meu dele, Deus. você passou a impressão que você queria ele, assim, socialmente falando. Aham. Não, gente, a gente só curtiu sem querer, às vezes, é porque aperta o dedo, E às sabe? vezes isso vira um barraco. Sim, Não no meu relacionamento, que a Alisson também é de outra época, mas talvez a galera dos 20 e poucos, ou até 20 e tantos, isso vire realmente uma briga por causa disso, por causa de curtida. Eu já sim. vi até casos, assim, de pessoas que, quando vão se relacionar, um dos critérios não pode seguir mulher bonita, tem alguns relacionamentos que não pode seguir mulher, se a mulher impõe isso, que não pode seguir outras mulheres, ou não pode curtir foto de mulher de biquíni. Então, cria uma regra social também do comportamento dentro da rede social, Sim. que é meio... Nós tivemos uma polêmica atual, que não me aprofundei na polêmica, que foi filho da Angélica, com não sei o quê, vocês devem saber mais do que eu. Eu tô um pouco por fora também. Mas teve alguma coisa Eu lembro. que uma outra Seguiu menina seguiu o filho da Angélica e a namorada achou ruim. Mas, Uhum. assim, isso tomou uma proporção tão grande que a Angélica teve que se pronunciar Uhum. por uma questão de namoros de adolescência. E um outro ponto que lembrei disso é como também está tudo muito exposto. Sim. Porque na minha adolescência a gente brigava e ia chorar com as amigas e pronto, ficava ali uma turminha sabendo. Atualmente não, a pessoa ela acabou de descobrir uma traição, ela corre para o TikTok para gravar um vídeo para contar como ela foi traída e ela se expõe e depois ela até quer voltar, mas também ficou Aí tem que ali. lidar com a pressão Sim, social. não tem um tempo para viver uma privacidade. Porque Uhum. se você já tem a questão do seu problema no relacionamento, aí você expõe isso na internet, você vai ter que lidar com os comentários das pessoas, Uhum. o julgamento de cada um. É muita coisa para poder lidar. Você falando desse tema, eu acho que eu tô tangenciando um pouco, mas eu fico pensando assim, eu vi algumas discussões sobre isso, como essa geração Z, essa última geração, tá crescendo com a tecnologia e cresce sem esse espaço do que é privado. Parece que essa linha é muito assim, não sei se é tênue a palavra, mas não se consegue diferenciar o que é privado e o que pode ser exposto. Então essa geração cresce mostrando muito nas redes sociais, né? Que é outra característica do crescimento dessa geração. Sim, e aí a gente tem atualmente essa diferença de geração, porque você tem as pessoas que já estão crescendo com celular, com internet e vivendo neste mundo, e crescendo com essas regras. Ao mesmo tempo, nós temos outras gerações que estão aprendendo a lidar com elas e acabam não conseguindo se adaptar. Uhum. Então, a gente está falando aqui, a minha geração teve uma adolescência sem telefone. Aí, a geração de 20 anos já não teve essa adolescência sem telefone. A minha chegou a aprender, a gente aprendeu como. Mas se você pega hoje, sei lá, uma pessoa de 60, 70 anos que ela quer relacionar, ela tem que aprender a usar a rede social e ela pode ter muitos problemas. A gente vê muitos golpes, coisas assim, Uhum. até Nossa. porque é vergonhoso, fica como se fosse vergonhoso você ter que ir à rede social, então a pessoa não quer compartilhar que ela está fazendo isso. Então temos atualmente essa diferença geracional de como que cada pessoa lida. É interessante, né? Que independente da geração, acaba que as pessoas têm que recorrer ao aplicativo. Hoje em dia as pessoas não fazem a moda antiga nem quando elas são dessa geração antiga. Sim. Até elas recorrem ao aplicativo. Sim. Eu queria falar um pouco dos nomes esquisitos que a gente conversou. Vamos. Vamos falar um pouco desses nomes em inglês que eu descobri recentemente. Alguns já fazem parte do nosso palavreado, mas ghosting,
love bombing, situationships, que eu acho que é um nome para uma coisa que já existe no Brasil, mas eu comecei a perceber que... Você sabia que nos outros países não existe? Não existia situationships, ficar, é ficante. Nos outros países não existe uma cultura de ficante. Os países em geral, eu não consigo dizer todos. Isso começou a existir lá agora, as pessoas começavam a se conhecer e já iam para um caminho de um relacionamento. E parece que agora essa coisa existe, assim, esse limbo entre ser amigos e namorado, tem esse ficante prêmio, ficante master, ficante... Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Eu falo assim que os nossos avós, eles noivaram e casaram. Uhum. Alguém juntou aquele casal, noivou e casou. Uhum. Aí os nossos pais, eles puderam namorar, noivar e casar. Já a nossa geração, ela ficou, namorou, noivou, casou. Uhum. A geração atual tem tanto nome para antes disso. E aí eu lembro na adolescência que, tipo, ficante já era uma coisa assim, meio, olha, não aceita muito tempo ser ficante, não. Ficante é por um tempo. Atualmente, temos, e assim, a cada dia inventa mais. Tudo. Pensante, olhante. Eles vão inventando vários nomes. Eu até falei assim, eu vou anotar aqui, são tantos nomes que as pessoas inventaram hoje em dia, que era olhante, desejante, conversante, ficante. Aí depois de ficante tem as categorias, porque do ficante era para chegar no namoro, mas ainda não, calma. Aí tem o basic, o standard, o plus. Aí tem o ficante prêmio, que o ficante prêmio já tá ali chegando. Quase um namoro. Sim. Tá na beirada do namoro. Sim. E aí, do ficante prêmio, se tiver sorte, chega num namoro. Nossa, é muita burocracia, né? Sim. Jesus! E eu fiquei pensando também como são nomes para algumas coisas que já existem. Olhante, conversante, pensante. É o tipo de coisa que já existe, né? Você só conhecer alguém ali, sei lá, na academia e a pessoa ficar te olhando sendo solteira, acho que é uma coisa normal. Aí se dá nome pra isso. Né? E os outros nomes também, tipo Love Bomb, Ghost. Ghost eu acho que é o mais antigo. Sim. Né? Temos dentro dessa categoria de passos para chegar em um casamento, temos o situationship, que aí é uma questão de não somos nada. Estamos aqui vendo no que vai dar. E é uma questão que eu vejo que traz bastante sofrimento, porque você está em uma relação que não tem nome, que ela está indefinida. Só que aí, quando está indefinido e ninguém fala sobre isso, as expectativas não estão alinhadas. E aí, se as expectativas não estão alinhadas, alguém vai estar sofrendo. E a gente entra para um outro nome que se usa muito hoje, que é o seguinte: se você está numa situação dessa e você quer saber como está, então você vai virar um emocionado. É verdade. Se eu chegar e falar, então, o que está acontecendo aqui? Onde estamos? Não necessariamente que eu queira namorar, mas para eu saber, né? Aí você é um emocionado. Então não pode. Tem rótulo assim para tudo. Sempre você não pode se expor, não pode ser vulnerável, não pode dizer que quer. E aí, essa situação, esse lugar que a gente coloca de não dar um nome, ele dá uma abertura para todas essas outras situações que são desses nomes que a gente vai falar, né? Por exemplo, o love bombing. A gente pensa que era para ser normal você conhecer alguém, gostou da pessoa e se dedicar ao relacionamento. Era para ser uma coisa legal. Eu gostei, eu quero te ver, eu posso te dar um presente, achar uma coisa legal. Mas aí, as pessoas estão... O love bomb, o que que é, né? Você conheceu alguém, e aí a pessoa, ela te dá uma bomba de amor, que seria a tradução. Então, ela te dá um bombardeio de amor e faz tudo, você é perfeita e o mundo é seu, eu quero te ver todo dia. E quando você está ali totalmente bombardeado de amor, a pessoa, ela para. Ela some. E aí, ela faz até o casamento. Love bomb com ghosting. É o casamento da atualidade. Então, você conheceu uma pessoa, vive tudo muito intenso, todo momento, e se expõe, aí, de repente, a pessoa some. E aí você fica com aquele vazio. E aí, se você reclama,
você tá errado, porque você é emocionado. Sim. Você se envolveu em excesso. Eu fico pensando como que a gente vai sofrer no meio desse... A gente não, né, que eu tô casada. Mas a gente, como geração, vai sofrer nesse meio, nessa forma de se relacionar, porque isso vai provocar muito sofrimento. Eu fiquei pensando, te ouvindo, como que não tem regras. Então, a gente não tem direito de cobrar nada, porque a gente é taxado de emocionado, então você se apegou demais. Como que você não se apega no relacionamento que você tá se envolvendo? E fiquei pensando que você não tem direito de cobrar nada. Um ciúmes, uma fidelidade, um compromisso, uma responsabilidade afetiva, que é um nome aí que... Sim. É um termo que tá caindo em desuso aí pelo... Mas enfim, não tem como você cobrar nada daquela relação, do comportamento daquela pessoa, porque vocês não têm nada. E qualquer coisa você é emocionado. Sim, isso aí me lembrou até de um mantra que eu tenho, que eu sempre falo com as minhas clientes. Falo: "Olha, não é porque é casual que é bagunça". Uhum. Eu fiz um vídeo assim no Instagram. Falei Amo. de tanto eu falar isso, explicar isso, eu gosto de fazer, assim, as coisas que eu sempre repito, eu já faço ali um vídeo, né. Falei: "Gente, não é porque é casual que é bagunça. É casual? Pode ser, não tem problema, mas é casual para os 2? Vocês estão alinhados com isso? Uhum. Vocês combinaram de não ter nenhum compromisso de fidelidade mas vocês estão se tratando bem? Estão se respeitando?". Aí fica com uma impressão de porque é casual, então a pessoa pode fazer o que quiser. Fica sem regra, fica solto, né? Sim, E aí, quando é um relacionamento hétero, fico pensando, fica até nessa desigualdade ali, talvez, de poder, que o homem pode fazer o que ele quiser. A mulher fica nesse lugar meio de emocionada, cai nesses estereótipos, eu acho, né? sim. A gente sabe que a falta de regra, ela causa insegurança, né. A previsibilidade que traz confiança. Uhum. Isso para qualquer relação, a gente tem que ter um pouco de previsibilidade, é claro que não é para ser rígido, né, mas a gente vai ter um pouco de previsibilidade, entender o que está acontecendo, quais são os próximos passos para a gente ter confiança. Se não, se a gente não tem esse combinado, você vai entrar em um esquema que é uma grande porta para um relacionamento abusivo, porque uma hora você tem uma coisa, depois você não tem, e aí você vai, eu tô tentando procurar uma tradução, Lara, que eu odeio falar behaviorês, mas eu tô tentando procurar, que eu falo que é um reforço intermitente, Uhum. que é o seguinte, assim, hoje eu recebo amor, aí eu recebo amanhã, eu recebo depois, depois, depois. Aí um dia eu não recebo. Como eu tô acostumada a receber muito, eu falo: "Ai, só hoje que eu não vou receber, eu vou esperar". Uhum. Aí eu volto a receber, só que o tempo sem vai aumentando. Uhum. O tempo sem vai aumentando, eu continuo esperando, e aí às vezes eu recebo, às vezes não. Quando percebe, eu tô recebendo menos e mais tempo sem, e fica naquilo, e você já não consegue sair daquela situação, né. Pensando a questão de gênero, as mulheres que têm as mulheres que têm essa expectativa, essa pressão social de ter um relacionamento, elas então, caem mais nessa questão do love bombing. Uhum. Porque se eu tô em um meio, eu tô num lugar que eu preciso ter um relacionamento para ser aceita, alguém me quer e tá demonstrando, eu vou acreditar, Sim. sabe. Eu vejo muito as pessoas, ao meu redor comentando: "Ai, por que que fulana não separa e tudo". Aí eu falo assim: "Se fulana separar, você é a primeira pessoa a ir falar mal dela". E isso não é mesmo. Assim, a pessoa não tem apoio nenhum. Aham. Mulher não tem apoio nenhum para separar, então é por isso que as pessoas elas caem nessa questão, né. E esses nomes, assim, a gente teve, né, tem a situationship, temos o love bomb, temos o ghost e tem uma série de outros nomes que eles encaixam até nessa que eu falei, nessa escala para poder chegar no relacionamento, e eu falei assim: "Gente, tinha tantos nomes", eu falei: "Eu selecionei só alguns, assim, que tem 2 que é coisas que a gente já fala no dia a dia no português, mas uma coisa que eu acho legal que, dar nomes é importante. Não é só pra gente dar nome e não fazer nada com isso, mas quando a gente nomeia um sentimento, isso é uma luz, assim, pra Uhum. poder começar a sair daquilo, né, Uhum. que é a questão de você ter o autoconhecimento. Quando, uma pessoa tá vivendo uma situação, você tá ali atendendo uma pessoa, você fala: "Então, isso foi um love bomb. Love bomb é isso", isso. Fala: "Nossa, realmente aconteceu",
né? Então, eu acho legal ter nomes, não para banalizar, mas para a gente poder reconhecer os sentimentos. E aí, perdoem meu péssimo inglês, mas aí nós temos, por exemplo, o benching, que é ficar no banco, que é uma coisa que homens colocam muito mulheres no banco. Ficar de molho. Ficar de molho, que é o que a gente falaria. Então, é tipo você ter a titular e a reserva. Uhum. Eu já vi situações de a pessoa, uma mulher que namora um homem, eles terminam, ele vai ficar com outra pessoa e a mulher, ela vira reserva. E aí, parecido com bench, tem o pocketing, que é colocar no bolso. Qual que é a diferença? E aí, não tem uma diferença, assim. É a mesma Aham. coisa. Tipo, você deixa ali a pessoa no banco, no bolso Aham. tem um nome para as mesmas coisas. Uma que tem muito a questão de redes sociais, que combina muito, que é o orbiting, que é Isso eu sei. ficar na órbita. E aí, é uma coisa que a gente vê, Aham. e prestem atenção, gente, prestem atenção. Vamos ficar atentos a isso. Ouçam. Infelizmente, as pessoas estão assim, eu fui lá e postei uma foto, e a pessoa que eu tenho interesse foi lá e visualizou. Uhum. Se foi a primeira que visualizou, então eu já acho, nossa, me quer. Uhum. É Porque migalha, né? porque a pessoa visualizou. Gente, a pessoa pode estar visualizando para rir de você. Não significa que ela te quer. E às vezes ela curtiu aquele coraçãozinho ali, que é tipo uma migalhazinha. Sim. E aí, vocês tentam combinar de sair, nunca dá certo. Não larga o osso. Uhum. Então, a pessoa tá ali, o que é isso, né? A pessoa tá orbitando, ela te curte, ela manda um foguinho, ela fala, vamos marcar e conversa, mas nunca sai daquilo. E você fica preso naquilo. Uhum. Porque também não se abre para outras situações. É tipo o colocar de molho. Eu acho que é parecido, né? Talvez o molho tenha a ver com você já ter tido uma relação ou não Isso. com a pessoa e ficar orbitando, não. Mas eu fiquei pensando como que a gente também fica se contentando com migalha. Porque acaba que a rede social, ela cria muitas formas da gente ter o reforço positivo. Na verdade, ali ter algum reforço social, que é o coraçãozinho, é a curtida, o compartilhamento, é alguma interação, uma DM. Então, a rede social, por óbvio ser social, ela vai criando essas interações e a gente se apega muito a essas migalhas. É uma curtida, não é um convite, não é uma conversa, não é algo palpável ali. Às vezes é uma curtida que ele pode, ele no caso o homem, mas talvez outros tipos de relações também, a pessoa pode estar fazendo de sei lá quantas outras pessoas, porque não tem limite. Quantas outras pessoas ela curtiu foto, comentou, elogiou, ou mandou DM, ou curtiu story. Não tem limite. Então, isso pode acontecer com tantas outras pessoas que às vezes eu acho que a gente se perde, assim, achando que a coisa é muito especial. Sim, a gente pode ver pelos memes, que os memes dizem como está a cultura atual, de como tem memes sobre isso. Coisas do tipo, fiz minha parte, visualizei o stories. Nossa! Antigamente era fiz minha parte, curti. Agora nem é isso mais, agora é fiz minha parte, visualizei o stories. É tão sutil que depende muito do outro entender, é tão difícil, né? Volta no que a gente tinha falado anteriormente, dessa dificuldade de falar com a pessoa que você tá afim. Então, fiz minha parte, curti uma história. Mais 30. Sim. E aí, quando a gente pensa que o que eu trago, assim, nas conversas, para como sair dessa questão que a rede social está colocando, né? Acho que, assim, principal, a gente tem que nomear as coisas, né? Outra coisa que está acontecendo, que é, por exemplo, relacionamentos, a questão de antigamente era relacionamento fechado, monogamia. Atualmente, existem vários tipos de relacionar. Uhum. E aí eu falo sempre assim, gente, qualquer tipo de relacionar é válido, vivam todos o que você quiser, mas combine com a pessoa. Uhum. Aí eu falo, olha, um relacionamento monogâmico, socialmente, todo mundo já sabe como funciona. Você já nasce, cresce, criada para uma monogamia. Se você quer ter um relacionamento não monogâmico, você precisa ter muita conversa. Uhum. Como vai ser? Nós vamos ter centralização do afeto? Não vamos ter? Pode isso, pode aquilo? Então, não tem esse tipo de conversa. Esse tipo de conversa para alinhar as expectativas é o que vai te proteger a saúde mental da pessoa para ela não sofrer essas questões da internet. Uhum. E aí, quem
quem puxar essa conversa corre risco de ser chamado de emocionado, a pessoa se coloca vulnerável, mas é melhor você se colocar vulnerável e resolver sua situação do que se permitir viver um relacionamento que ele vai te fazer mal a longo prazo. Eu falo, olha, a curto prazo, se você chamar a pessoa para conversar e falar, então, qual é a nossa situação? Você está correndo um grande risco dela falar, eu não quero nada com você. E é Uhum. muito chato a gente ouvir isso, Sim. mas você resolve a situação. Você não prolonga para daqui meses ou anos ouvir a mesma palavra, só que você já tá muito mais envolvido, né? Sim. Então, eu sempre trago de alinhe as expectativas. O que que a gente está vivendo? O que que a gente Uhum. espera? Olha, eu falo, você tá querendo, o que que você quer? Eu quero ter um namoro. Ótimo. Não é que você vai sair na rua e toda pessoa falar, então, eu só vou ficar porque eu quero namorar. Não é isso. Mas você é um outro estilo de vida. Você Uhum. conheceu uma pessoa, você tá conversando, a pessoa fala, olha, eu não quero namorar de jeito nenhum. Então você já sabe que ali não é o Sim. seu caminho, né? Não Uhum. significa que você vai. Essa pessoa fala, não, eu tenho vontade de namorar, casar. Então você fala, olha, aqui é um caminho que eu posso seguir. Sim. Mas eu vejo que é uma dificuldade muito grande das mulheres em geral de fazer isso. É porque acaba que o nosso público também, acho que o seu também, acaba sendo muito feminino. Então a gente acaba lidando muito com essas queixas. E eu vejo que as mulheres têm uma dificuldade de abordar homens no geral, não sei dizer com outras mulheres, esse assunto em específico, porque fica parecendo que você é muito emocionada, que você tá pedindo a pessoa em relacionamento, em casamento, que você tá pressionando a pessoa. E eu acho que tem uma expectativa muito grande de o homem fazer esse movimento. Cai nesse machismo, nessa ideia de que a mulher tem que ficar ali esperando, disponível. E eu concordo com você. Eu acho que quando a gente fica esperando o outro agir, o outro demonstrar alguma coisa, ou às vezes fica até subentendendo o que o outro não tá dizendo, às vezes através de gestos ali, a gente já subentende que ele quer isso ou quer aquilo, a gente corre o risco de cair, assim, muito grande de cair nessa cilada, né? E descobrir, sei lá, depois de meses que a pessoa não quer nada com você e você já tá lá totalmente apaixonada. Sim. Uma grande descoberta, assim, que eu tive trabalhando com a psicologia, que eu falei, gente, como as pessoas não conversam. Não conversam, as pessoas não sabem conversar. As pessoas não conversam e você tem ali um casal que ele fala muito sem parar o tempo inteiro, mas não falam conversas profundas. Sim, Não sim, sim. falam o que querem, o que desejam do outro, né. Eu tenho, assim, eu tenho tem uma lista, assim, dentro da terapia de casal, existe uma lista de 14 itens, que são geralmente os itens que os casais mais têm conflitos. Uhum, Coisas como dinheiro, filhos, carreira, coisas assim, né. E aí eu fui percebendo que eu colocava, pra conversando para as pessoas, assim, para conversar, dentro aqueles momentos iniciais de você investigando, aí sei lá, tipo, um casal ali namorando há 5 anos. "Então, vocês pretendem ter filhos?" "Ah, a gente nunca conversou sobre isso." como assim? Aí quando vai perceber, um quer, outro não. Falo: "Gente, isso é uma conversa inicial. Ah, vamos namorar. Eu pretendo ter filhos, você pretende? Não. Ah, então aqui não Uhum, vai dar certo." Então, as pessoas não conversam e essa falta a rede social dá essa impressão que tá conversando. uhum, A rede social você tem ali, sei lá, um grupo de WhatsApp com a família. Aí tá o tempo inteiro, conversa, troca uma mensagem, tudo, dá essa impressão que você conversa com eles o tempo inteiro. Mas quando que você parou realmente para ter uma conversa profunda com a pessoa? uhum, Então, essa ideia de ter o contato o tempo inteiro que a rede social traz, ela ela passa essa impressão que há um diálogo, mas não tem um uhum. diálogo. É uma perspectiva até, eu acho que volta no que a gente falou no início, de como a rede social veio para aproximar, mas ela acaba distanciando. Porque eu vejo que muitas pessoas se contentam com aquela migalha de interação ali, que é uma curtida, ou a pessoa responde seu story, e a gente já entende como amizade, como um carinho, mas aquilo é muito, muito pouco. E de fato não há um aprofundamento na relação, porque as pessoas de fato leigas do senso comum não entendem que para ter uma relação mais profunda, seja amizade ou seja um relacionamento amoroso, a gente precisa falar da gente, a gente não pode só falar de coisas. A gente lógico que falar de coisas é importante, comentar sobre outros assuntos, sobre séries, filmes, fofocas,
Mas a gente também precisa falar da gente, a gente precisa se conhecer e conhecer o outro, precisa deixar que o outro conheça a gente. Acho muito engraçado, assim, às vezes até na clínica chega a pessoa e fala, nossa, eu sou muito expansiva, eu converso horrores, falo muito. Tá, você fala sobre o quê? Porque às vezes a pessoa fala muito, mas ela fala muito sobre coisas. Fala sobre os outros, fala sobre política, fala sobre séries, mas ela não tem repertório para falar dela mesma. Então não é uma pessoa que tem tanta habilidade interpessoal em diálogo assim. Sim, isso. E outra coisa que a rede social traz também é eu tenho um chat para conversar o tempo inteiro, mas agora eu tenho medo de ser exposto, Uhum, porque também está expondo tudo. Então, se eu responder de alguma forma ali, a pessoa tira um print ou pega um áudio e joga na internet. Então, agora as pessoas, elas estão se policiando mais para poder falar, uhum. porque ela sabe que se ela é claro que o que a gente vê na internet são coisas horrorosas e coisas que as pessoas falam, assim, que realmente são horríveis, mas as pessoas que não estão falando coisas horríveis, elas estão deixando de falar por medo de errar e de ser exposto É também. tudo registrado, né? Assim, quando você fala ao vivo, não tem exatamente um grande registro, mas a interação no WhatsApp, no Instagram, em qualquer rede social fica gravada, né? É verdade. Sim, pesquisas, dados que eu estou vendo agora, assim, se você der um Google lá, vai aparecer várias reportagens sobre isso, sobre também como as pessoas estão cansando das redes sociais, das redes de relacionamentos, por causa estão falando de um esgotamento da rede social, como se fosse um burnout de Uhum, relacionamentos, né, que a uhum. gente traz também alguns autores falando sobre o heteropessimismo. Então as pessoas estão, cansadas de dessas redes de relacionamento, e aí elas também estão cansadas de ter relacionamentos héteros. Eu já ouvi muito mulheres falando sobre isso, e eu vi uma pesquisadora falando, ela pesquisa homens, eu não tinha visto isso ainda, e ela Uhum. falando do lado dos homens também, que eu achava que era mais as mulheres, mas não dos homens também. Aí por motivos diferentes, né, mas as pessoas elas estão, tipo, cansadas de ter relacionamento, porque tá muito difícil, estão cansadas da rede social, mas é porque uma coisa que essas redes trazem também é uma exposição que é muita exposição, e com muita exposição também você vai ter muita frustração. Porque eu conversei esse mês eu conversei com 100 pessoas, aí de 100 pessoas, 90 não me quiseram, e eu tô carregando 90 rejeições. Uhum. É chato É eu carregar pesado. 90 rejeições. É pesado mesmo. Você não olha para as 10 pessoas que você deu match ali, não sei quantas vai virar uma conversa, você vai conseguir conhecer, mas realmente você coloca é uma exposição que te coloca para a possibilidade do julgamento, para aprovação ou reprovação do outro, Sim, né? O Tinder é uma grande prateleira. sim. Existe uma função nesses aplicativos que você paga para ficar invisível. Aí só você fica invisível e você vê as pessoas. Aí só quem você curtiu que vai te ver. Nossa. Ou é Ou quem é o te contrário, curtiu quem que te você vai curtiu. ver. É. Que aí você pode ver quem você vai Não, querer. não, você não fica exposto, e aí Ah, você escolhe. Então eu tô lá, não tô exposta, e aí eu tenho lá as pessoas, eu gostei dessa, eu curto. Aí eu vou aparecer pra ela, eu não apareço pra todo mundo. aham. Então eu não me exponho. Então, Anti assim, as pessoas não querem nem se expor, porque sei lá, se você antigamente é muito assim, se você abre um Tinder aqui hoje, aí você vai ver, sei lá, seus colegas de faculdade, sua família, seu vizinho, o porteiro do seu prédio, e as Aham, pessoas ficavam, tipo, com muita vergonha disso, né. aham. Hoje tem ferramentas até de você selecionar quem você não quer ver, tipo, você pode Nossa, marcar tá muito lá, tecnológico esse negócio. tá, e tudo muito pra você se expor cada vez menos. Uhum. As pessoas não estão sendo mais frustradas, Iana. Sim, sim, a gente vive numa geração de pouquíssima espera também, né, pouquíssima frustração. As pessoas não querem ter paciência para esperar como a relação vai se desenrolar e deixar o tempo dizer isso daí, e também não querem ser frustradas, porque eu fico pensando numa balada antigamente quando não tinha celular, você ia ter que conversar com as pessoas, você ia ter que interagir, você poderia ficar, sei lá, 1 hora conversando com a pessoa para descobrir que ela não quer ficar com você. Então, é um processo mais lento, e você tem que lidar com essa frustração da pessoa não te querer.
No Tinder é mais fácil, embora você tenha algumas rejeições, você fica mais exposto, tem essas particularidades, mas você consegue encontrar quem vai te querer. Sim, e as pessoas não sabem mais ser frustradas. A gente vê a questão do ghosting que ele acontece também, porque a pessoa ela não tem coragem de falar para o outro que ela não quer. Uhum, Muitas vezes não é nem porque a pessoa ela fez por maldade, ela não sabe o que fazer. Por um lado, ela não sabe como falar isso, ou então se ela fala, corre o risco do outro se sentir mal, e aí ele fala coisas absurdas para você, que a gente vê muito disso na internet. uhum, Então tá muito confuso, sabe? sim, É difícil acontecer falar: "Olha, eu não quero". "Ah, tá, tudo bem". sim. Eu acho que as pessoas fazem esse ghosting até em outros tipos de relação também. Pela dificuldade de chegar e falar exatamente, porque aí tá na base da comunicação também, de expressar que você não quer aquilo, que você não tem mais desejo, enfrentar a possível reação da outra pessoa. Então, para você não ter que lidar com isso e com os sentimentos que isso vai te gerar, você simplesmente só some. E eu acho que a rede social permite muito isso. Você tá ali conversando com a pessoa, tal, do nada você bloqueia ela de tudo. Torce pra na vida real você não encontrar ela em lugar nenhum, mas você bloqueia ela de tudo. Sim. Não sei se antigamente as pessoas também tinham essa. Imagino que sim, né? Também dava pra sumir, não responder a carta mais. Mas eu acho que é muito uma característica desse tempo hiperconectado. Essa coisa de simplesmente sumir. Ah, não, não vou. Aí você para de responder. Ou você começa a ser mais frio com a pessoa, pra pessoa entender que você não quer mais. Sim. Tem nome que eu não vou lembrar agora, que esse eu não anotei. Tem nome disso pra você começar a É ser tipo dar mais um frio. gelo. Mas É tem dar um nome gelo, mas tem um nome em isso, tem inglês. um nome mesmo pra isso, tem pra tudo, assim. Mas a gente tá falando essa questão de bloquear, né. Você tem uma dificuldade, você tá com um problema, ao invés de você ir lá resolver, você só vai e bloqueia. E também não se aprende habilidades. Uhum, Porque as pessoas trazem a questão de eu não quero sofrer, eu não quero passar por nenhum problema, só que a gente vai aprendendo essas habilidades vivendo. Porque a gente pode aprender comportamentos quando alguém nos ensina, quando a gente observa e também vivendo. E aí, por mais que eu te fale, vai lá e faça isso, e você vai fazer, não vai sair como esperado e você vai aprendendo de um lado, de outro. Você aprendeu nesse relacionamento, você vai ter mais habilidade para o próximo. Então as pessoas não estão desenvolvendo habilidades nos relacionamentos, uhum. então E até do outro lado também, a outra pessoa do outro lado também não tem nem acesso a entender o que aconteceu, né, ela também eu acho que a pessoa que recebe o ghosting, também acho que fica meio sem entender também o que tá acontecendo, acho que a gente acaba aprendendo através do silêncio, que eu não acho que, né, pela ausência da comunicação você acaba entendendo que a outra pessoa não quer, mas às vezes pode demorar muito mais do que a pessoa simplesmente chegar e falar, e também não desenvolve exatamente o repertório de ouvir alguém te dizendo que ela não te quer. Você tem o silêncio, e aí você tem que entender o que aquele silêncio significa. Você tem a ausência. Então, acho que dos dois lados cria uma situação muito desagradável. Eu fiquei pensando, como que você acha que isso acontece também em brigas de relacionamento? Porque eu fiquei pensando, tem muita gente que entra nas linguagens da rede social, mas tem gente que tá triste, tira foto do WhatsApp. Tem gente que briga, bloqueia, arquiva a conversa e depois aparece como se nada tivesse acontecido. Tem essas linguagens dentro da rede, né? Fala um pouco da gente, né, nesse momento de conflito. sim, quando aparece uma fofoca, tanto dos famosos ou dos não famosos que terminaram o namoro, a primeira coisa que a pessoa vai é lá na rede social ver se arquivou as As fotos, você ainda postagens, segue. se ainda segue, se tem alguma se algumas pessoas que deixam alguma coisa na bio, assim, se tirou. Então já vai ali olhar, né, tá, a gente tem essa segunda vida aí na Essa internet, essa linguagem. linguagem, né, diz muito sobre as questões. A questão de, por exemplo, você tá num relacionamento e não postar nada com a pessoa, é um Nossa. problema, Uhum. assim, sabe. Eh então, existe essas regras que você não pode poder pode, né, só que a sociedade Há não aceita há punições. punições para isso, né, porque, sei lá, tipo, vamos dizer, eu tenho ali um Instagram e não posto nada. E aí eu começo a namorar, eu sou obrigada a postar uma coisa para dizer que estou namorando, porque senão, né. De tempos em tempos, porque se você postar e não postar mais, já fica assim, será que tá junto?
Sim. Não postou mais, não assumiu. Nossa, namora e não assume a pessoa. Sim, e tem que estar atento a todas essas regras, né, de como funciona, posta isso, posta aquilo. Eu já vi muitas questões, assim, do tipo: "Ai, porque fulano reclamou comigo, porque reclamou porque eu não tenho um destaque com ele, porque postou uma foto nossa assim e não escreveu uma legenda de tal jeito, não fez textão de Dia dos Namorados", e coisas Uhum. assim, né, comportamentos que a pessoa não tinha e ela precisa ter nessa questão da rede social. Isso gera briga, né? Isso gera Sim. conflito, geram questões na vida real. Eu até fico conversando com o Alisson, meu marido, porque a gente tem uma diferença que às vezes ele tem essa dificuldade de entender como que há uma separação, acho que algumas gerações conseguem fazer essa separação do que é o mundo virtual, o que é o mundo real. E hoje eu acho que a geração aí, 20 e poucos, talvez 20 e tantos, já cresceu com esse mundo hiperconectado. Não há divisão entre o virtual e o real hoje. Tá tudo conectado. Então, coisas na rede social impactam o real diretamente. E eu acho que algumas pessoas têm essa dificuldade de entender como que para outras isso tem tanta importância. E isso é um fato. Isso gera brigas, isso gera conflitos nos relacionamentos. Demais. Sim. Uma coisa importante da gente perceber também é sobre não só a rede social, mas todo o contexto daquele relacionamento. Uhum. Porque, se você tem um relacionamento de muita confiança, de respeito, carinho, e vocês estão lá, trocam e estão tudo bem, e aí um ou outro curte qualquer coisa, isso pra você não significa nada, porque o seu relacionamento tem bases sólidas. Ah, agora não, você tá namorando com uma pessoa que você sabe que ela já te traiu, que ela Uhum. você sabe de comportamentos de desrespeito, ou na sua presença ela faz coisas desagradáveis, e aí quando você vê ela fazendo na rede social, é só mais um lugar que ela está Uhum. fazendo. E aí você pensa assim: "Nossa, fulana ficou com raiva após de uma curtida". Não foi uma curtida, é todo um contexto, né. Eu lendo algumas coisas sobre isso, por exemplo, situações assim: "Ah, eu gostaria de", eu gostaria de colocar um silicone". Aí o meu marido fala: "Não, nada a ver, vai ficar horrível, eu gosto natural e tal". De repente você vê que ele só curte mulheres com silicone. Uhum. E aí, isso traz uma questão, tipo: "O que que tá acontecendo?". Uhum. E outras coisas assim, né, de Sim. tipo, volta naquela questão de gênero, assim, temos a pra casar e a pra admirar. Sim, sim, sim. Porque ele poderia também aparecer em outros lugares. Tá aparecendo na curtida, mas poderia aparecer, sei lá, no consumo da pornografia, ou em olhares na rua, assim. Então a rede social acaba sendo só apenas mais um ambiente. É isso que você quer dizer? Isso, pra mim a internet é uma extensão da vida real, assim, Uhum. sabe, não é: "Ah, na internet é assim, na vida real é assim", não, é uma extensão, é mais um lugar Uhum. que as coisas acontecem. Uhum. E diz muito, né, eu acho que pra mim a internet, a rede social é a vida real. Eu acho que os 2 são a Sim. mesma coisa, assim, eu acho que não tem nem essa extensão e essa separação, porque o que acontece na rede social tem impacto direto na vida das pessoas e muitos relacionamentos começam e acabam ali, e acontecem ali também, até relações talvez à distância ou virtuais, que acontecem só naquele espaço. Sim, e eu lembrei de uma outra coisinha que a rede social e internet atrapalham em relacionamento, é questão de tempo. Uhum, Porque as pessoas estão juntas no mesmo ambiente, mas não estão juntas de verdade. uhum. Sentam 2 pessoas no sofá, cada uma no seu telefone. As pessoas vão para uma mesa de restaurante, cada uma no seu telefone. Que eu acho que é um outro ponto que as pessoas têm dificuldade de entender, falando sobre relacionamentos no geral, né? Tanto da necessidade das conversas, quanto do tempo de qualidade. Acho que as pessoas acham que tempo de qualidade é estar no mesmo ambiente, é estar junto, digamos assim. Só que não entende que o tempo de qualidade tem a ver com atenção. E se você tá junto no mesmo ambiente, sei lá, passou o final de semana junto, mas você passou o final de semana no celular, você não passou junto. Você não teve conversas com aquela pessoa, você não conheceu ela, Sim. você não fez atividades com ela, você estava do lado dela fazendo outra coisa. Sim. E aí a pessoa, eh, vai para um restaurante, tira uma foto, posta aquela foto, o casal maravilhoso,
todo mundo que está vendo aquilo fala: "Nossa, como eles estão divertindo, eles estão legais, são maravilhosos", mas eles não estão divertindo. Eles estão lá no celular acompanhando quem está curtindo, Aham. quem está comentando. É quase uma performance do casal, não é o casal em si, não é o que eles estão vivendo, é mostrar que eles estão vivendo, né, porque aí eu lá em casa, digamos assim, tô lá mexendo no Instagram, e aí vejo o casal e falo: "Nossa, olha como eles são felizes e meu relacionamento não sei o quê", e gera até comparações nesse sentido, né, de achar Sim. que outros casais estão melhores ou não, porque a rede social cria essas comparações, e no fundo tem, na verdade, uma performance sobre esse status de relação, sobre como está ou deixa de estar aquela relação. Sim. E aí todas essas discussões, me lembram que a gente está sempre discutindo sobre os assuntos da atualidade e as pessoas querem respostas. Como resolver, como Eu ia te fazer essa pergunta agora. Como lidar com esse cenário? Me dê uma resposta em 5 minutos. aí a gente fala assim, aí eu falo assim: "Então, Depende. quando você tiver uma resposta, você me fala que a gente vai vender e Milionária. a gente vai ficar rica. Quando você tiver a Vamos criar um resposta". curso. Como ter seu Sim. relacionamento perfeito. Sim, nós vamos ficar ricos, assim, com isso. Porque, não tem uma resposta. A gente tem a questão, assim, pensando na internet para a vida da pessoa no geral, né, a gente tem que saber lidar com a internet, temos que entender a questão da privacidade, tem que ter limite, a gente fala dessa higiene de telas, sabe como que telas no geral faz mal, isso aí é para todo mundo, né. Uhum, E dentro dos relacionamentos, seguindo nessa mesma lógica de tem a questão de não deixar isso tomar o seu tempo e, por outro lado, sempre, gente, alinhar expectativas. Tem que alinhar expectativas com tudo, tudo. uhum. Alinhar expectativas, no caso, ter conversas difíceis. Sim, sim. Tudo que a gente vai fazer com alguém, a gente tem que conversar, temos que combinar. Como é que tá? O que que você acha disso? Sabe? Ouvir não significa que você vai ter que fazer tudo que a pessoa quer, mas entender o que que tá acontecendo, Uhum. sabe? Você começou a relacionar tá ficando com alguém, você tá querendo: "Ah, eu tô gostando". Aí você tá ficando com gente, eu escuto as pessoas falando assim: "Ai, a gente tá ficando há 2 anos", Tá namorando. mas não tá namorando, porque, tem comportamentos de ficante, Uhum, que o comportamento de ficante é ficar no escondido. uhum, E aí mulheres que sofrem muito isso, uhum, porque elas ficam fiéis a esse ficante. Temos o fiel a ficante, né, aí outra uhum. Outro palavra da nome. internet, o fiel a ficante. As mulheres ficam fiéis ao ficante e os homens ficam fazendo tudo o que quer. Aham. Fala: "Não, vamos esperando Coloca no molho aí, ali. fica lá". Todas essas palavras todas elas entram, né. Então fica muito nisso e não sai. Não, tenha coragem de perguntar, de colocar seus limites, né. Uhum. Porque aí a gente tá pressupondo também que a pessoa vai ser sincera, né, que ela pode mentir e te colocar no bolso, no molho propositalmente. Mas se a gente sequer pergunta, a gente não dá nem o trabalho da pessoa de mentir, de enganar a gente, né, a gente não pode falar que a gente tá sendo enganado numa coisa que a gente sequer perguntou. Eu acho que Sim, são lições, assim, que eu acho que às vezes é o básico que precisa ser dito, mas que é pra subentender menos e conversar mais. sim. Não entender que é óbvio. E é claro que conversas precisam ser seguidas de ações, né. Então, assim, a gente é importante conversar e alinhar, e também entender: "Ah, não, a gente tá combinando e tal, acho que vai virar namoro". Passou 2, 3, 4 meses, 1 ano não virou namoro? Foi. Então, foi só uma conversa. Então, assim, a Uhum, conversa é importante para alinhar, mas também observar os comportamentos da pessoa. uhum. São essas as dicas que você deixaria para os nossos A ouvintes? minha dica é: depende. Qual recado você deixaria para as pessoas que ouvem a gente? Eu sinto que você já deixou uma dica aí, né, várias dicas de como lidar com isso, mas o que que você deixaria de recado para essa geração que está hiperconectada, que se relaciona somente por meio da tecnologia, porque não tem jeito de se relacionar de outra forma? Como que a gente sobrevive nesse meio? Acho que a gente sobrevive conversando, manter as conversas reais sobre isso, alinhar as expectativas e usar a internet como uma ferramenta para te ajudar. Se você perceber que está prejudicial, precisa tomar atitudes, ter limites, né? Mas eu acho que a conversa é o ponto muito importante, ter coragem de ter conversas vulneráveis. Arrasou.
Eu acho que requer muita coragem se relacionar, né? Sim. Aí um ponto pra gente lembrar é que todas essas coisas que a gente está falando aqui são coisas que são aprendíveis. Uhum. Ninguém nasce sabendo relacionar. Você se relaciona atualmente de um jeito que você aprendeu observando as pessoas. Você viu numa novela, viu seus pais, viu seu vizinho e você vai aprendendo ali. Você vai vivendo, passa por um relacionamento ou outro. Algumas pessoas, infelizmente, têm exemplos ruins, passam por experiências ruins e aprendem de uma forma que não é legal. Você pode aprender de outra forma. Você pode Sim. aprender, você pode mudar o comportamento. Então, é possível. Não é um dom que alguém tem. Uhum. A gente não tá refém da nossa história só porque Ah, a gente não aprendeu, né? e isso não é aquilo, eu tenho o dedo podre. Você não tem dedo podre, você pode aprender a ter outros comportamentos. Sim, a gente tá sempre aprendendo na vida, né? Sim. É isso por hoje, Karen. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Nosso episódio foi incrível. Deixa suas redes sociais para todo mundo te seguir lá. Eu que agradeço, assim, falar de relacionamento é um assunto que eu falo, assim, para sempre. Amo falar sobre isso, né. Eu tenho um Instagram que é o @psicarenhana, e no meu Instagram eu falo sobre relacionamentos, né, que Relacionamentos. eu sou terapeuta de casal, adoro falar sobre essa demanda de relacionamentos. Muitas das coisas que eu falei aqui, você vai encontrar um vídeo lá onde eu falo sobre isso. Amo, amo. E é isso, então, nosso podcast fica por aqui hoje e em breve temos mais episódios.